Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, momento esse de nós aqui gravar mais um vídeo para colocar no nosso canal Filemon. Seja você o primeiro a ouvir ou assistir esse vídeo, deixando o seu like, deixe o seu comentário, acione o sininho para você receber todas as informações. E quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionário de Ribeirão Preto, situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Jockey Clube, em Ribeirão Preto. Quero vos deixar uma palavra nesta manhã aos vossos corações, e a palavra de hoje é a palavra concernente à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas perguntas importantes que não quer parar de indagar no meu coração, nos nossos corações. A primeira pergunta é: quando Jesus vai voltar? A segunda pergunta é: como isto acontecerá? Bom, primeiro, para a resposta da primeira pergunta, nós temos aqui no Evangelho de Marcos um versículo, no capítulo 13, o versículo 32, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Observamos que o mundo que estamos vivendo nos últimos dias é um mundo de angústia, de tensas trevas. Sinais estão acontecendo e o povo de Deus estão ficando cada dia mais desapercebido e não estão vivendo uma vida adequadamente em vigilância para esperar a volta de Jesus, mesmo não sabendo o dia e a hora em que ele vai voltar. O povo estão vivendo um evangelho moderno e que não estão nos últimos dias procurando se adequar de acordo com a Bíblia Sagrada. Mas quando Jesus disse que nem ele sabia a data do fim, ele estava simplesmente afirmando a sua humildade. A verdade é porque o Pai conhece esse momento e Jesus e o Pai são as mesmas pessoas. Ele disse: eu e o Pai somos um. Mas de acordo com a sua humildade, ele disse que nem ele sabe, nem os anjos que estão no céu, unicamente o Pai é quem sabe. Mas quando Jesus encarnou, ele voluntariamente desistiu do uso ilimitado dos seus atributos divinos. E por isso ele, demonstrando sua humildade. Querido, se nós soubéssemos a que hora, o dia que isto havia de acontecer, ninguém estaria servindo a Deus, porque sabia o dia e a hora em que ele viria buscar a sua igreja. Por isso, mesmo não sabendo, muitas vezes ficamos desapercebidos, não fazemos a obra de Deus como deve ser feita, fazemos a obra desleixadamente. Existe um evangelho
moderno em que as pessoas têm até mesmo vergonha de dizer que é um cristão, e quando você pergunta, ele diz: eu sou evangélico. Então, evangélico é muito fácil, é só virar a página. Muito bem. A segunda pergunta é: como isso acontecerá? Como que vai ser a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Como que vai ser? Como que vai acontecer? Para a resposta da segunda pergunta, Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago, muitas vezes, não dá tempo nem de nós piscar o olho, né? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morrerem em Cristo tomarão o primeiro lugar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Vimos aí, meus irmãos, como que vai acontecer, como que vai ser a segunda vinda, né? Porque a primeira vinda foi com espera. A primeira vinda, Maria se engravidou e ela teve que esperar 9 meses a gestação de Jesus para ele poder manifestar pela primeira vez. Mas a segunda vez é assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente. Aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Então veja bem, assim vai ser a segunda vinda do Filho do Homem. Ainda em Hebreus capítulo 9, verso 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Se você estiver esperando para a salvação, Jesus vai aparecer pela segunda vez. Ainda 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai ser assim a segunda vinda do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Até aqueles que o maltrataram, aqueles que o crucificaram, aqueles que o traspassaram a sua carne, que dilaceraram ele na cruz do Calvário, hão de ver quando ele voltar. Apocalipse, capítulo 22, verso 12 diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Se você estiver vivendo uma vida desleixada, uma vida relaxada, um evangelho moderno, se você estiver vivendo uma vida e achando que o pastor da igreja, que os líderes da igreja não têm direito nenhum de impor, né, a doutrina sobre a sua vida, então fique vivendo a vida do jeito que você quer, mas ele vai voltar em momento em que nós não percebemos. Ele vai vir como ladrão,
né? Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que o ladrão viesse minar, roubar a sua casa. Mas nós não sabemos. Assim é Jesus. Ele vai voltar como ladrão de noite. Isso não significa que ele é ladrão, porque quando ele voltar, ele vai estar tomando posse do que é seu. Ele vai estar tomando posse da igreja, porque a igreja é dele. Amém? Então, mas a comparação é: ninguém espera que um ladrão entre na sua casa. O ladrão entra no momento que você está despercebido. O ladrão entra no momento que você não está em vigilância. Ele vem e rouba tudo que você tem. Assim é, Jesus vai vir a hora que você não pense, a hora que ninguém está esperando, ele voltará. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? Fique com essa palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Assiste esse vídeo, envia esse link aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus parentes, e peça para eles também se inscrever no meu canal. Eu vou ficar bastante agradecido pela vossa atenção. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.